Olá, meus nobres, caríssimos amigos inscritos do canal Xpruque House Assombrades. Que saudade de vocês! Sejam todos bem-vindos obviamente, a mais um ano. Nós estamos entrando em 2021 e hoje eu trago mais um vídeo de sábado. Um vídeo de sábado onde nós vamos continuar aquela famosa playlist Transforme-se. Essa playlist tomou forma, sem dúvida nenhuma, muitas pessoas estão encantadas e, obviamente, eu sou um entusiasta dessa playlist, porque acho que muda muitas pessoas e até mesmo aqueles que as faz, não é mesmo? Porque nós trazemos esse conteúdo para vocês e nós aprendemos juntos. Então é muito legal, porque a gente faz pesquisa de material, de livro, de conceitos, o que melhor se adequa para que vocês possam ter uma visão budista sobre a vida de vocês. A gente já trabalhou diversos pontos de vista sobre outras religiões, mas o budismo é aquele que realmente dá aquele soquinho na cara, né? E você toma, você fala, cara, é isso. E essa é a ideia. A playlist Transforme-se é composta por uma leitura de uma parábola, o Koan. Ainda assim, nós mantemos a leitura do Koan, um texto na qual vai espelhar o seu momento hoje, quem é você, o que você está fazendo da vida. Eu tenho certeza que você vai entender e vai olhar e falar, putz, eu já passei por isso, ou mesmo estou passando por isso. Então sentem-se, acomodem-se, porque como é de praxe, eu lerei um episódio, uma parte, um capítulo de um livro, e tenho certeza que vocês vão gostar disso. Um monge adorava uma imagem dourada de Buda, bem como algumas relíquias que ele mantinha sempre ao seu lado. Mesmo no dormitório, constantemente queimava incenso e se prostrava diante da imagem das relíquias, honrando-as e fazendo ofertas. Certo dia, o mestre se aproximou do monge. A imagem e as relíquias de Buda que você está adorando eventualmente lhe farão mal. O monge não se convenceu e o mestre continuou. Isto é arte do demônio. Jogue tudo fora imediatamente. Quando o monge se retirava furioso, o mestre gritou, abra e veja por si mesmo. Embora com raiva, o monge abriu a caixa e lá dentro viu, toda enrolada, uma cobra venenosa. Bom, o sagrado e o profano. Como não cair na armadilha de adorar livros, imagens, restos mortais, relíquias, em vez de respeitar o sagrado manifesto em todos os seres? Arte do demônio significa a arte da dualidade, eu e o outro, o sagrado e o profano. Nos mosteiros não é raro encontrar religiosos ou religiosas que se ajoelham e se prostram diante dos altares, que, decoram os textos sagrados e os recitam constantemente, mas que são incapazes da verdadeira compaixão e respeito por seus companheiros e companheiras da vida monástica. Isso a gente vê, né, dentro de outras religiões, principalmente do cristianismo. Estão sempre julgando, reclamando ou se afastando das pessoas enquanto adoram objetos ou textos que apenas representam o sagrado. Que coisa, né? Não seria a Bíblia, na sua pior interpretação do cristianismo? Quando eu estava no mosteiro feminino em Nagoya, muitas vezes fui reclamar para a nossa superiora do comportamento de algumas noviças que, cansadas, dormitavam durante as liturgias matinais, aulas e até mesmo durante as práticas meditativas. Minha superiora me recomendou, olhe para Buda, deixe de se preocupar com elas. Aqui colocamos a semente de Buda ou semente Buda. Se o solo for fértil, as condições adequadas, o momento certo, ela brotará. Olhe para Buda e não para elas. Na minha ignorância, durante as liturgias matinais ou vesperais, meus olhos não se desviavam da imagem de Buda do altar principal. Eu achava que estava seguindo as orientações de nossa superiora. Meses se passaram até que eu entendesse. Era preciso desenvolver o olhar Buda em mim, ser capaz de acolher e respeitar cada uma das monásticas que ali estavam. E eu me lembrei de um texto sagrado que dizia, pessoas em treinamento devem se misturar como água e leite, nunca como leite e azeite. Eu nunca misturei leite e azeite, o que será que acontece?
Fazer-se especial, ter objetos pessoais sagrados para demonstrar sua devoção é proibido nos mosteiros. Cada praticante deve ser respeitado e compreendido como um ser iluminado. E não apenas em mosteiros, mas em nossa casa, em nossa cidade, em nossa vida. Tá? É muito interessante porque o nome desse koan chama-se a imagem sagrada. E ele faz parte de um budismo chamado budismo Zen, ou, obviamente, um budismo da prática meditativa do Zazen. Ele não é, obviamente, um espelho de todos os budistas, ou de todas as linhagens e as tradições budistas. Isso aqui é só um pequeno braço do contexto gigantesco que nós chamamos de budismo, tá? Então, ele é um budismo japonês que utiliza-se de práticas meditativas chamadas Zazen. Vamos entender e vamos por partes tudo isso. Muitos pontos de interrogação surgiram na cabeça das pessoas e a gente vai ter que desdobrar muitas coisas. Nós temos um costume muito ruim de fazer idolatrias às coisas que não são para se idolatrar. Como está aqui no texto, né? As armadilhas de adorar livros, imagens, restos mortais, relíquias, em vez de respeitar o sagrado manifesto em todos os seres. A consciência búdica, de novo, a consciência búdica. Buda significa alcançar a perfeição, alcançar as percepções ou uma consciência elevada. Ele não é um ser, mas é a percepção da existência de uma divindade dentro de você. Por que divindade? O que significa divindade? Significa que muitas vezes não nos tratamos como deveríamos nos tratar. O ser humano, ele é uma figura divina. Afinal, você tem uma bênção maior que chama-se vida. Viver é a melhor coisa da vida. Literalmente falando, não é mesmo? Estar vivo, respirar, degustar, sentir, cheirar. Isso é divino. As percepções do seu cérebro, da sua mente, quando colocadas em diversos contextos da sua vida. Mesmo o sofrimento, o amor, a alegria, se sentir vivo e ter o direito de passar por isso é algo divino, porque tudo torna-se um grande aprendizado. Como diria o grande Shakdu Tulku Rinpoche, é um aprendizado que a gente vai levar para as próximas vidas, porque nós vamos desenvolver um estado de consciência cada vez maior e melhor sobre as percepções do eu. Mas quando nós passamos a idolatrar restos mortais, relíquias, imagens ou objetos, o que isso significa? Dentro do budismo Zazen, provavelmente, eles devem ter uma forma diferente de prática. A imagem de Buda ou conceitos de Buda, aquela imagem famosa daquele gordinho sentado, meditando, sorridente, não é? Ela é muito mais visualizada do que mantida em objetos. Dentro do budismo tibetano, há necessidade de ter consciências específicas que são representadas por certas imagens, sim. Então vamos lá. A consciência, por exemplo, de Vajrasattva, Amitabha, Amoghasiddhi, a consciência de Akshobhya, que são figuras que trazem não somente uma imagem, mas elas me trazem um pensamento, uma emoção, um conceito, me trazem uma consciência. Por quê? Imagina que você tem uma representação de alguém que você goste, um ídolo. Eu gosto do Elvis, eu gosto do seu Michael Jackson, eu gosto do Jimi Hendrix. Você cria um apreço por essas figuras e você começa a buscar uma referência, seja tocar guitarra igual Hendrix, ou que nem o Slash, que muita gente gosta, não é mesmo? Dançar que nem o Elvis, cantar que nem o Elvis. Você cria a referência daquela imagem. Você atrai aquela imagem. Você personifica aquela imagem. E a sua consciência projeta aquela imagem como o seu ser. Muitas pessoas fazem isso para diversas figuras famosas que tanto gostam e idolatram. Seja pelas ações, pensamentos, forma de falar, tudo que envolve. A ideia dessas imagens é a mesma coisa. É simplesmente trazer uma consciência, não uma idolatria, mas é como se fosse um espelho. Quando eu vejo a imagem de uma dessas figuras, eu me personifico como aquela imagem, eu trago a postura correta, a fala correta e a mente correta. Que dentro do budismo tibetano é representado por 3 palavras, tá?
Então você tem Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. Nirmanakaya é o corpo de Buda, Sambhogakaya é a fala de Buda e Dharmakaya é a mente ou a consciência de Buda. Dentro do budismo Zazen ou budismo Zen, obviamente isto é diferente, mas eu entendo o contexto que eles colocam. Quando eu entro num mosteiro, eu não vou ter objetos, eu vou me dar o direito de me tornar um objeto que vai ser moldado dentro desse mosteiro com as práticas meditativas. Eu não posso ter relíquias, eu não posso ter bens, porque qualquer coisa que possa distrair a minha mente torna-se um empecilho para a minha evolução. Por isso que ela fala, não se apegue nem às pessoas, mas somente à consciência búdica, porque ela é sim o fator que todos aqui buscam. Não são as pessoas, não é a matéria. Então, dentro de um mosteiro torna-se diferente. Dentro do mosteiro tibetano, a coisa é um pouco mais diferente. Por quê? Porque cada prática que você vai se, vamos dizer assim, não especializando, mas tem pessoas que têm mais facilidade com práticas que com outras, ok? É como se fosse, você tem mais afinidade com a Ave Maria, outro tem mais afinidade com o Pai Nosso, outro reza muito melhor o Credo. Então você cria uma afinidade com uma prática e cada prática tem seus objetos, que fazem a manifestação sonora, a corporificação da consciência de Buda e tudo mais. Ok, é entendido, mas lembrem-se, isso daqui não é uma representação de Deus, mas sim uma forma psicológica da gente poder atingir uma percepção por meio de objetos, ok? Mas tudo isso dentro de um contexto, dentro de um templo mesmo, ele é só um objeto, como o Dalai Lama dizia, né? É um objeto auspicioso que nos faz atingir nosso objetivo, mas que não é a razão principal da coisa. O Dalai Lama disse isso. Agora, eu acho muito engraçado o princípio de estão sempre julgando, reclamando ou se afastando das pessoas, ou mesmo utilizando-se de textos sagrados de uma maneira errada e errônea. O cristianismo faz muito disso. O que mais nós vemos hoje na internet é a hipocrisia das distorções que são colocadas na Bíblia aos olhos daqueles que profanam os ensinamentos. Amai-vos uns aos outros. Isso não é aplicado. Não existe mais essa amai-vos uns aos outros sobre a ótica do cristianismo. Não. Na internet é odiai-mos uns aos outros. Profanai-mos uns aos outros. Destruirmos uns aos outros. Isso a gente vê canais de pastores fazendo, infelizmente. Não estou especificando quais são, mas isso a gente vê pastores, praticantes de magia, praticantes de outras vertentes religiosas que fazem isso constantemente para angariar inscritos e com isso, infelizmente, angariar notoriedade e grana. É uma pena, mas o conceito básico que a gente vê no Novo Testamento e que foi alterado ali por Jesus Cristo, porque no Velho Testamento nós tínhamos, né, uma situação mais conturbada, onde tínhamos um Deus que era um Deus da guerra, né, destrua meus inimigos, mate meus inimigos, mas quando passa para Jesus, depois de 400 anos, há uma reviravolta, onde Jesus reconstrói todas essas passagens dizendo, não, amai-vos uns aos outros. Se o seu inimigo lhe der um golpe em uma das faces, dê a outra. Mas isso a gente não vê na internet. A gente vê a hipocrisia dentro desses pseudo-cristãos que fazem isso, destroem o conteúdo do outro, ofendem, causam esse tumulto. Eu fui vítima disso, todo mundo aqui sabe, é uma pena, mas você vê, né? O budismo não faz isso, mas o cristianismo faz. Eu fico triste por essa atitude das pessoas que são católicas, são praticantes da fé católica ou do cristianismo, mas que propagam o ódio de uma maneira brutal na internet. E sim, são a grande maioria. A minoria veio me pedir desculpa pelo comportamento dos demais. Mas aqui a gente vê exatamente dentro dessa parábola, chamada a imagem sagrada, a deturpação também demonstrada ali nos monastérios, onde as pessoas
vamos dizer assim, estão inseridas num contexto, mas não estão. A cabeça fica voada, as atitudes avoadas, o comportamento, a postura, não é ali a dedicação que todos os lamas ou as pessoas que realmente são os respeitáveis dentro desses templos monásticos querem ver de seus alunos. Isso acontece em todo lugar. A diferença é que no templo, por exemplo, tibetano, essas pessoas são convidadas a se retirar porque nota-se que não estão se dedicando como deveriam. Então saem e se tornam camponeses, comerciantes, pessoas que ali não têm o viés ou não têm essa questão da prática da meritocracia de estar num templo. Mas é uma pena. Essa parábola é bem interessante para a gente saber o divisor de águas entre, obviamente, a ideia do budismo japonês, a qual não possui essa tão diversidade de objetos quanto o budismo tibetano. Provavelmente o budismo Mahayana e o Theravada também possuem essa diversidade. Acredito que somente, então, nesse caso, talvez o budismo chinês e o budismo japonês é que não possuam. Mas é muito legal, é muito bom aprender as diversidades e a respeitá-las acima de tudo, tá bom? É isso, muito legal mesmo. Bom, meus queridos amigos, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido esse texto, esta parábola. Reflitam sobre a atitude de vocês, que eu sei que a maioria de vocês são pessoas que se autodenominam católicos e cristãos. Autodenominam por quê? Porque foram batizados, mas muitos não são praticantes assíduos. Reflitam sobre isso. Olhem a internet, vejam quem são as pessoas que realmente propagam esse ódio. Isso é o cristianismo que vocês querem, esse é o cristianismo que vocês pregam. Essa realmente é a palavra de Jesus, que é odiai-vos uns aos outros ou é amai-vos uns aos outros? Não existe respeito, não existe educação, não existe bom senso. Infelizmente, o ódio se faz mais presente nas deturpações da palavra da Bíblia do que sobre a outra ou outras religiões. É triste, mas é fato. Eu, Rodrigo, sou vítima disso diariamente, por palavras de ódio constantes que se manifestam aqui no canal, todas advindos de católicos, cristãos e de suas vertentes. É triste, mas essa é a realidade. Bom, eu agradeço de coração mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado de coração por fazerem parte da família Spook House Cassombrades. E, bom, como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio dessas técnicas alternativas complementares, nós podemos complementar, assim, a medicina tradicional. Medicina tradicional, leia-se para problemas físicos, emocionais, mentais, e aí depois nós incluímos as questões espirituais, as limpezas de casa e as limpezas de áreas comerciais. Tudo isso deve ser solicitado junto a um único endereço de e-mail. Por favor, é um único endereço de e-mail especial para isso, que é o limpezadecasas@gmail.com. Todos os outros e-mails que estão sendo direcionados para o Cassombradas, ou para o Spook Responde, ou para a loja Spook Houses, estão sendo deletados. Vamos respeitar a ordem, a fila de chegada das solicitações. Tem gente que solicitou o tratamento há 2, 3 meses atrás, tem gente que está chegando agora e acha que pode passar na frente de todo mundo. Isso não é justo, tá? Então vamos respeitar a ordem de chegada. Se você está vendo esse vídeo agora e se interessou aos tratamentos, vamos respeitar aqueles que já estão no canal desde 2017, tá bom? Então, lembrando, é só o limpezadecasas@gmail.com, lembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrado. Bom, para ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação, deles é o PayPal, qual encontra-se aqui abaixo na descrição do vídeo, como vocês podem fazer para ajudar. Tem um linkzinho, é copiar, colar no seu navegador e vocês serão redirecionados a uma página onde aí vocês podem doar qualquer valor que vocês quiserem, ou mesmo o programa Seja Membro, que é qual está aqui abaixo também, que você clica, doa R$8 e nos ajuda muito, tornando-se membro do canal. E por último, nossa loja, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Bom, como eu sempre digo nessa playlist, transforme-se. Namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.